Leituras da Bíblia. Seguindo as leituras da Bíblia, do livro dos Números, capítulos 24, capítulo 25, capítulo 26 e capítulo 27. Vamos escutar e lermos juntos agora. Números 24. Balaão, vendo que era do agrado do Senhor que abençoasse Israel, não foi como antes ao encontro de agouros, voltou-se para o deserto. E, levantando os olhos, viu Israel acampado nas tendas segundo as suas tribos, o Espírito de Deus veio sobre ele. E pronunciou o oráculo seguinte, oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem o olho fechado. Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, desfruta a visão do Todo-Poderoso, e se lhe abrem os olhos quando se prostrar. Quão formosas tuas tendas, Jacó, tuas moradas, Israel! Elas se estendem como vales, como jardins à beira do rio, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto das águas. Jorram águas de seus jarros, suas sementeiras são copiosamente irrigadas, seu rei é mais poderoso que Agag, de sublime realeza. Deus os retirou do Egito, e lhes deu o vigor do búfalo, devora os povos inimigos. Deita-se, descansa como um leão, como uma leoa, quem o despertará? Bendito seja quem te abençoar, maldito, quem te amaldiçoar. Balaque, encolerizado contra Balaão, bateu as mãos e disse-lhe: Foi para amaldiçoar os meus inimigos que te chamei, e eis que já pela terceira vez os abençoas. Agora, vai-te depressa para a tua casa. Pensei em cumular-te de honras, mas o Senhor tas recusou. Pois não disse eu aos teus mensageiros, respondeu Balaão. Mesmo que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor, nem fazer o que quer que seja por minha própria conta. Pois bem. O quarto oráculo de Balaão. E Balaão pronunciou o oráculo seguinte, oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem o olho fechado. Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, conhece a ciência do Altíssimo, desfruta a visão do Todo-Poderoso e se lhe abrem os olhos quando se prostrar. Eu o vejo, mas não é para agora, percebo, mas não de perto. Um astro sai de Jacó, um cetro levanta-se de Israel, que fratura a cabeça de Moabe, o crânio dessa raça guerreira. Édom é sua conquista, Seir, seu inimigo, é sua presa, Israel ostenta a sua força. De Jacó virá um dominador que há de exterminar os sobreviventes da cidade. Os últimos oráculos de Balaão. Ao ver Amaleque, Balaão pronunciou este oráculo. Amaleque é a primeira das nações, mas seu fim será o extermínio. Depois, ao ver os quenitas, pronunciou o seguinte oráculo: Sólida é a tua morada, teu ninho está posto na rocha. Mas o quenita será aniquilado. E, por fim, acrescentou este oráculo: Povos vivem ao norte, navios hão de aportar das costas de Sitim. E oprimirão Assur, e oprimirão Éber, pois, também este perecerá para sempre. E depois disto Balaão partiu para a sua terra, enquanto Balaque voltou pelo caminho por onde tinha vindo. Números 25. A adoração a Baal Peor. Habitando os israelitas em Setim, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e prostrou-se diante dos seus deuses. Israel juntou-se a Beal-Fegor, provocando assim contra ele a cólera do Senhor. Reúne, disse o Senhor a Moisés, todos os chefes do povo, e pendura os culpados em forcas diante de mim, de cara para o sol, a fim de que o fogo de minha cólera se desvie de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um de vós mate os seus que se tenham juntado a Beal-Fegor.
Entretanto, um dos filhos de Israel trouxe para junto de seus irmãos uma madianita, sob os olhos de Moisés e de toda a assembleia que chorava à entrada da tenda de reunião. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se no meio da assembleia, tomou uma lança. Seguiu o israelita até a sua tenda, e ali transpassou juntamente com a mulher, ferindo-os no ventre, e deteve-se então o flagelo que se alastrava entre os israelitas. Morreram 24.000 homens com essa praga. O Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou minha cólera de sobre os israelitas, dando provas entre eles do mesmo zelo que eu, por isso não os extingue em minha cólera. Dizia-lhe, pois, que lhe dou a minha aliança de paz. Isso será para ele e seus descendentes o pacto de um sacerdócio eterno, porque se mostrou cheio de zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos israelitas. Chamava-se Zanri, filho de Salu, o israelita que foi morto com a madianita, o qual era chefe de uma família patriarcal da tribo de Simeão. O nome da madianita morta era Cosbi, filha de Siur, chefe de tribo, de família patriarcal em Madian. O Senhor disse a Moisés: Atacai os madianitas e matai-os. Porque eles vos atacaram primeiro, enganando-vos artificiosamente por meio do ídolo de Fogor e de Cosbi, sua irmã, filha de um chefe de Madian, que foi massacrada no dia do flagelo que sobreveio por causa do sacrilégio de Fogor. Números 26. O segundo recenseamento. Depois desse flagelo disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: Fazei o recenseamento de toda a assembleia dos israelitas da idade de 20 anos para cima, família por família, todos os que estiverem em condições de pegarem armas. Moisés e o sacerdote Eleazar disseram, pois nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, perto de Jericó. Serão recenseados todos os que tiverem a idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenou a Moisés e aos israelitas ao saírem do Egito. Ruben, primogênito de Israel, filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas. De Esrom, a família dos Esronitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. Filho de Falu, Eliabe. Filhos de Eliabe, Namuel, Datã e Abirom. Estes são Datã e Abirom, aqueles membros do conselho que se tinham sublevado contra Moisés e Arão, com os cúmplices de Coré em revolta contra o Senhor. A terra, abrindo sua boca, engoliu-os com Coré, enquanto o seu grupo perecia pelo fogo que devorou os 250 homens, isso serviu de exemplo. Os filhos de Coré, porém, não pereceram. Filhos de Simeão, classificados por famílias, de Namuel, a família dos Namuelitas. De Zaré, a família dos Zaritas. Tais são as famílias dos Simeonitas, 22.200 homens. Filhos de Gade, classificados por famílias, de Sefom, a família dos Sefonitas. De Ozeni, a família dos Osnitas. De Arode, a família dos Aroditas. Estas são as famílias dos Gaditas, seus recenseados foram 40.500. Filhos de Judá, Hari, Onã, que morreram na terra de Canaã. Eis os filhos de Judá, classificados por famílias, de Sela, a família dos Selitas. Os filhos de Farés foram, de Esrom, a família dos Esronitas. Tais são as famílias de Judá. Filhos de Issacar, classificados por famílias, de Tola, a família dos Tolaitas. De Jazube, a família dos Jasubitas. Estas são as famílias de Issacar. Filhos de Zabulon, classificados por famílias, de Sared, a família dos Sareditas. Estas são as famílias de Zabulon. Filhos de José, classificados por famílias, Manassés e Efraim.
Filhos de Manassés, de Maquir, a família dos Maquiritas. Maquir gerou Galaade. Eis os filhos de Galaade, de Gezer, a família dos Gezeritas. De Asriel, a família dos Asrielitas. De Semida, a família dos Semidaitas. Salafaade, filho, de Éfer, não teve filhos, mas muitas filhas. Eis os nomes das filhas de Salafaade: Malanoa, Regla, Melca e Tersa. Estas são as famílias de Manassés. Eis os filhos de Efraim classificados por famílias. De Sutala, a família dos Sutalaitas. Eis os filhos de Sutala. De Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim. Filhos de Benjamim, classificados por famílias. De Bela, a família dos Belaitas. De Sufão, a família dos Sufamitas. Os filhos de Bela foram Hered e Noemã. Tais são os filhos de Benjamim, classificados por famílias. Eis os filhos de Dan, classificados por famílias. De Suã, a família dos Suamitas. Tais são as famílias de Dan, classificadas por famílias. Total das famílias dos Suamitas, seus recenseados foram 64.400. Filhos de Azer, classificados por famílias. De Gena, a família dos Genaitas. De Eber, a família dos Eberitas. O nome da filha de Azer era Sara. Tais são as famílias dos filhos de Azer. Filhos de Neftali, classificados por famílias. De Jeziel, a família dos Jezielitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. Estas são as famílias de Neftali classificadas por famílias. Eis o total dos israelitas recenseados: 601.730. As normas para a repartição da terra. O Senhor disse a Moisés: a terra será dividida entre estes, segundo o número de suas pessoas, para que eles a possuam como herança. Aos mais numerosos darás uma parte maior, e aos que forem menos, uma menor. Todavia, é a sorte que decidirá a divisão da terra. Eles receberão a sua parte segundo os nomes das tribos patriarcais. A propriedade será dividida por sorte entre os grupos numerosos e os grupos menores. O segundo recenseamento dos levitas. Eis os levitas recenseados segundo suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. Eis as famílias de Levi: a família dos Lobinitas, a dos Hebronitas, a dos Moolitas, a dos Musitas, a dos Coritas. Caate gerou Anão, cuja mulher se chamava Jocabede, filha de Levi, nascida no Egito. Ela deu a Anão, a Arão, Moisés e Maria, sua irmã. A Arão teve os filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Elitamar. Nadab e Abiú morreram quando apresentaram diante do Senhor um fogo estranho. Recenseados os levitas, todos os varões da idade de um mês para cima somaram 23.000, não foram contados no recenseamento dos israelitas, porque não se lhes havia destinado nenhum patrimônio no meio deles. Tal é o recenseamento dos israelitas que fizeram Moisés e o sacerdote Eleazar nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, perto de Jericó. Não se achou entre eles nenhum daqueles que tinham sido recenseados antes por Moisés e Arão no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles: morrerão no deserto. Não ficou nenhum deles, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 27. A herança das filhas de Zelofeade. Aproximaram-se então as filhas de Salafaade, filho de Éfer, filho de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Seus nomes eram Mala, Noa, Regla, Melca e Tersa. Elas apresentaram-se diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, e diante dos principais e de toda a assembleia, à entrada da tenda de reunião. Nosso pai, disseram elas, morreu no deserto,
e não tomou parte na sedição excitada por Coré contra o Senhor. Por que razão há de desaparecer o nome de sua família, por não ter tido filho algum? Dá-nos uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a sua causa diante do Senhor, que lhe disse: As filhas de Salafaade têm razão, dar-lhes-as uma propriedade como herança entre os irmãos de seu pai, para que elas lhe sucedam na herança. Dirás aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filhos, a herança passará à sua filha. Se não tiver filhas, será dada aos seus irmãos. Se não tiver irmãos, a herança passará aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tiver irmãos, será dada ao seu parente mais próximo em sua família, e este último tornar-se a seu possessor. Esta será para os filhos de Israel uma prescrição de direito, assim como o Senhor ordenou a Moisés. Josué, sucessor de Moisés. O Senhor disse a Moisés: sobe a esse monte Abarim, e contempla a terra que eu hei de dar aos israelitas. Depois de a teres visto, serás reunido aos teus, como o teu irmão Aarão. Porque, no deserto de Sim, na contenda da assembleia, fostes rebeldes à minha ordem, não manifestando a minha santidade diante deles na questão das águas. Trata-se das águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Sim. Moisés disse ao Senhor: O Senhor Deus dos espíritos e de toda a carne escolha um homem que chefie a assembleia. Que marche à sua frente e guie os seus passos, para que a assembleia do Senhor não seja como um rebanho sem pastor. O Senhor respondeu a Moisés: Toma Josué, filho de Num, no qual reside o Espírito, e impõe-lhe a mão. Apresentá-lo-ás ao sacerdote Eleazar e a toda a assembleia, e o empossarás sob os seus olhos. Tu o investirás de tua autoridade, a fim de que toda a assembleia dos israelitas lhe obedeça. Ele se apresentará ao sacerdote Eleazar, que consultará por ele o oráculo de Urim diante do Senhor. Moisés fez como o Senhor tinha ordenado, tomou Josué e apresentou-o ao sacerdote Eleazar, bem como a toda a assembleia. Impôs-lhe as mãos e empossou-o assim como o Senhor tinha ordenado pela boca de Moisés. Amanhã, seguindo as leituras do livro dos Números, nos capítulos 28, 29, 30 e 31. Paz e bênção a todos vocês.